agora, olha, tem pauta de nutrição para você saber direitinho como deixar a sua saúde ainda melhor. E quem vai falar sobre os benefícios do zinco é ela. Mais uma vez nós estamos juntas aqui. É sempre um prazer te receber. Prazer é meu. A nossa nutricionista maravilhosa, Janaína Lira. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Cá. Muito bom estar aqui com vocês. É uma delícia receber você, as suas informações, a sua energia maravilhosa, obrigada. Esse sorriso lindo. É bom demais, né? Agora sim, nós vamos falar então sobre os benefícios do zinco. E eu queria que a gente pudesse começar essa pauta falando qual é a função do zinco no nosso organismo. Claro. Bom, com a pandemia, todo mundo focou muito na questão do sistema imunológico e falou muito de zinco, né? Mas o zinco vai muito além da imunidade, né? Na verdade, ele é muito presente em várias funções, participa de várias enzimas. Então, ele é um super antioxidante, né? Na prevenção aí do envelhecimento, de doenças cardiovasculares, né? É muito importante para a fertilidade, produção de hormônios. Então, assim, ele participa de várias ações. Prevenção de depressão, Alzheimer. Então, ele tem que estar presente no nosso dia a dia para que tenhamos cada vez mais saúde. Olha que interessante. Agora, o nosso corpo produz o zinco ou a gente tem que suplementar porque ele não produz sozinho? Como é que funciona? Vamos lá. O ideal é, como a recomendação é baixa, então, por exemplo, mulheres é 8 miligramas e homem 11 miligramas dia, nós conseguimos pela alimentação, tá? Atingir essa recomendação. Agora, se a pessoa relata sinais e sintomas que a gente observa que pode ter uma deficiência de zinco, aí é necessário fazer um exame e aí tem a suplementação também. Então tem exame que detecta os níveis de zinco no organismo, tanto em excesso ou falta dele. Exato. Tá. E acontece o excesso também? Difícil, Cá. É difícil porque a gente excreta, né? O corpo ele é muito sábio, então é difícil fazer estoque de zinco, a gente acaba excretando. Mas a deficiência é importante a gente avaliar. É interessante, né? Como o organismo da gente é inteligente mesmo. Então quer dizer que, por exemplo, se eu consumo uma quantidade grande de zinco, o próprio organismo já vai identificar e vai eliminar o que está em excesso. Olha, exatamente. Né? O corpo é impressionante. Agora, quais são os problemas de saúde aí que podem acarretar se tiver faltando zinco no nosso organismo? Nossa, tem muitos problemas, né? Então, a questão de fadiga, dermatite, Alzheimer, depressão, alterações hormonais, tireoide, né? Tireoide também? Também ele participa. Alterações, por exemplo, em casos de fertilidade, que eu atendo muito no consultório. Saúde do espermatozoide. Quando a gente fala de fertilidade, sempre foca na saúde da mulher, né? Mas, se o homem não tem uma boa ingestão de zinco, prejudica a saúde desse espermatozoide, tá? E foi pauta ontem, nós falamos sobre infertilidade aqui, olha só que interessante, né? Então, o zinco também para quem está fazendo tratamento, para quem quer engravidar, é interessante incluir, então, na alimentação. Exatamente. Muito bacana. Agora, tem por exemplo, algum fator que vai impedir que o meu organismo absorva esse zinco? Tem. O zinco, ele compete com o ferro, então é muito importante a gente ter uma atenção na suplementação, principalmente polivitamínico, né? Porque como começou a falar muito de zinco por conta da pandemia, a imunidade, muitas pessoas correram para as farmácias e começaram a se autossuplementar. Então tem essa competição entre zinco e ferro e também tem a competição entre zinco e cobre. Então, o que acontece? Se eles competem, pode ter um sinal, por exemplo, de anemia. Então, a pessoa fica fadigada, fica cansada e pode ter uma relação com a anemia por conta disso. Outro ponto muito importante é que o zinco de origem vegetal, por exemplo, no caso das leguminosas, tem o ácido fítico, né? Então, tem o fitato. E ele é um fator que também diminui a absorção do zinco. Então, o interessante é o quê? Fazer o remolho do feijão, né? Que a gente sempre orienta, porque ajuda a quebrar essa molécula e aí melhora a biodisponibilidade de zinco. Deixar o feijão de molho algumas horas antes de 12 horas e trocando a água, tá? Em refrigeração, não deixa ele sentar em refrigeração. E aí melhora a absorção desse zinco também. A gente tem aqui, Glaucia, a gente pode colocar na tela, né? Essa imagem que mostra os sinais de falta de zinco. Então, de repente, se você aí está sentindo algum desses sinais que estão escritos aí, você pode então
está com falta de zinco, né? Então vamos ler aqui, ó, vou chegar mais pertinho. Ah, tá atrás aqui, ó. Anorexia, retardo no crescimento, atraso na maturação sexual, diminuição da memória, diminuição de concentração também, diminuição da cicatrização de feridas, olha que interessante, fadiga, aparecimento de acne, aumento de queda de cabelo. Olha tudo, eu não fazia ideia que era relacionado a tudo isso, então. E tem mais, Cá. Por exemplo, tem muito paciente que chega com queixa de dor de estômago. E aí, às vezes, ele está com uma produção baixa de ácido clorídrico. Falta de zinco prejudica a síntese de ácido clorídrico. Então, por exemplo, uma pessoa que está numa dieta mais low carb, consome menos carboidrato e tem aquele ajuste da proteína. Então, imagine, como é que ela vai fazer a digestão daquela proteína se o ácido clorídrico não está tão eficiente por conta da deficiência de zinco? Idosos têm muita alteração de paladar. O idoso já tem essa questão, né? Certo. Ele tem a dificuldade de consumir proteína, mas o paladar vai alterando. Pode ver, eles já não jantam. Tem algumas alterações no padrão alimentar. Então, a relação com a anorexia também tem. Retardo no crescimento, é muito importante ficar de olho nas nossas crianças, porque ele participa no hormônio GH, que é o nosso hormônio do crescimento, né? Então, aquela criança que está abaixo da curva, né, que não está acompanhando ali a curva, é bom a gente ficar de olho. E aí, nessa questão da maturação sexual, né? Na questão da adolescência, na falta de zinco, também tem a questão aí que a gente tem que ficar de olho. E a memória e concentração, porque assim, esse é um ponto que a gente tem que ter uma atenção especial, porque hoje a gente faz muitas coisas, já reparou? Verdade, muitas coisas ao mesmo tempo, e de repente a pessoa trabalha e ela faz curso, e enfim. Tem... E às vezes ela acha assim, ai, não é nada, né? Porque eu tô com muita coisa. Observem. E tem também essa questão da pandemia. Eu vejo que com essa questão do home office, a gente acaba trabalhando mais e tem uma sobrecarga emocional, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo e ficar de olho na nossa alimentação, porque a gente sabe que o emocional altera o nosso padrão alimentar, então muitas vezes a gente faz uma dieta pobre em nutrientes, né? Então é bom ficar de olho, saber o que está acontecendo e sentir o estranho, ah não, isso aqui não é emocional, procura o médico e faz exame. E é interessante porque às vezes são sintomas comuns, às vezes, do dia a dia, né? Você sentir fadiga e tal, e a gente sempre associa a outras coisas, a gente sempre parece que dá uma desculpa, como se fosse assim, né? Fala assim, ah não, eu tô com fadiga porque, sei lá, eu não dormi bem. Ah, é só hoje. É isso aí mesmo. no outro dia você tá com fadiga de novo, ah não, mas hoje é por outro motivo, você fica achando motivos. Exatamente. Então, de repente, se você faz um exame e detecta que tá faltando algum tipo de vitamina, algum tipo de mineral, e aí suplementa, aí pronto, tá resolvido, né? Exato. A gente não precisa sofrer com isso. Porque né? muitas vezes o paciente chega no consultório e pelo que ele relata no recordatório alimentar, e aí ele fala assim, algumas queixas, a gente já fica de olho, né? Isso aqui pode estar em falta, isso aqui pode estar em falta. E aí o primeiro ponto é ajustar na alimentação. Mas se o paciente volta na segunda consulta e ainda continua com essa queixa, a melhor coisa é a gente fazer exame. Então, na primeira consulta mesmo, você ajusta na alimentação, encaminha para fazer exame, para quando voltar a gente saber o quanto tem que suplementar. É muito importante a gente falar da importância da suplementação personalizada. Cada pessoa tem uma necessidade, então ajusta-se a dose de acordo com o que o seu corpo está precisando. Isso é muito importante. Muito importante. Eu quero que você, por favor, mostre então esses alimentos aqui. O que tem mais, o que tem menos zinco? Posso consumir tudo, todos os dias? Vamos lá. Vamos lá. Carne vermelha e miúdos em geral tem mais zinco. Mas assim, o campeão são as ostras. Por exemplo, ostra em 100 gramas você tem 75 miligramas, que já é bastante. Só que assim, ninguém consome 100 gramas de ostra, né? Agora, se você consome 100 gramas de carne vermelha, dependendo do corte da carne, você já chega a 8 miligramas. Qual corte seria? Patinho, principalmente. Patinho, tá. Tem os outros, que é músculo, coxão duro, que variam de 5 a 8. E o fígado? O fígado tem bastante. Mas por que eu não gosto de recomendar fígado? Todo o nosso processo de metabolização acontece no fígado. Então, por exemplo, medicamento, tudo é no fígado. Como que esse boizinho está se alimentando? Como essa vaquinha está se alimentando? Entendi. E a metabolização está lá. Então, eu prefiro evitar. A orientação é, se você conseguir, consumir um fígado orgânico, que a gente sabe que são das vaquinhas criadas em pasto solto, tem uma alimentação controlada. Tem que saber da origem, então. Exatamente. Olha,
muito boa essa dica, porque eu sou uma pessoa que eu gosto bastante daquele fígado acebolado e tal, e sempre ouvi dizer que ele tem bastante vitaminas e muitas coisas boas, mas junto com isso, dependendo do jeito que ele é tratado, os medicamentos e tudo mais pode ficar ali também. Porque tudo é metabolizado no fígado, então a gente precisa ter essa atenção. Ele pode ter muito nutriente, mas será que tem algo a mais que a gente está consumindo lá, tá? Interessante. Então, carne vermelha vai super bem. Cortes, assim, origem animal tem mais quantidade de zinco, mas isso não impede da origem vegetal, principalmente por conta dos vegetarianos e veganos. Então, por exemplo, feijão a gente consegue consumir 100 gramas, né? Sim. Agora, por exemplo, semente de abóbora a gente não vai consumir 100 gramas, a gente consome 20, 40. Então, quem consome mais carne vermelha, uma mulher, por exemplo, já vai conseguir as 8 miligramas, que é o que ela precisa. Tá, num pedaço de bife, então. 100 gramas de carne vermelha, né? Agora, o homem que precisa de 11, vai ter o feijão, a gente já atingiu. Ah, porque aí eu posso colocar um pouquinho de cada. Exato. Então, um pedaço de carne com um pouco de feijão. Exato. E de repente, né, uma semente também, de abóbora na salada, né? Aí tem as castanhas, porque tem que pensar que a recomendação, a quantidade que a gente vê, é sempre para 100 gramas, mas a gente não consome 100 gramas. Então, às vezes dá 1 grama em 100 gramas, mas quando a gente consome 20, dá pouquinho. Então, dá para variar e rodiziar ao longo do dia, né? Para a gente atingir essa recomendação. Mas é importante ficar de olho na questão de sinais e sintomas. E muito importante, avaliar o nosso intestino. Tudo é absorvido no intestino. Então, muitas vezes, o paciente não está com uma boa saúde intestinal, então essa absorção não vai ser boa. Ele come, mas não tem um aproveitamento adequado. Aí, o que ele faz? Vai na farmácia e compra o suplemento. Também não vai resolver. Então, nesse caso, o ideal é primeiro tratar esse intestino, ver o que está acontecendo, otimizar essa absorção, aí ajusta com a dieta, depois suplementação. E o arroz aqui? Você colocou um arroz integral? Coloquei arroz integral, principalmente por conta dos vegetarianos. Certo. Porque vegetariano, vegano não consome tanta, não consome, né? Tanta não consome origem animal. Alguns vegetarianos consomem peixe e ovos, mas os veganos não. Então dá pra gente fazer o complemento do arroz e feijão. Por quê? Quando fala em zinco, as pessoas pensam ostra, camarão, só frutos do mar. Não, não faz parte do meu dia a dia. E que às vezes é muito caro também, né? Exato. Então, se a gente rodiziar e usar o nosso padrão, a gente também consegue. Então, com arroz e feijão, a gente também consegue ali trabalhar a questão do zinco. Aqui é gergelim e aqui linhaça. Tá. Linhaça, a melhor forma de consumo é farinha, né? Por conta da casquinha, para melhorar a absorção e a biodisponibilidade. Então, o ideal é que antes de consumir a linhaça, você triture essa linhaça, coloque em um pote de vidro e armazene em um local escuro para não oxidar. Ele por exemplo, quando tem zinco, também tem antioxidante? Sim, então para a saúde da pele é muito bom. Legal. Prevenir envelhecimento, proteção cardiovascular, prevenção de Alzheimer, né? A saúde neurológica, tudo ajuda para evitar a produção de radicais livres em excesso. Importante. Pode Só concluir. Antes, sim, rapidinho. por favor. O consumo em excesso de zinco, então vamos supor, se a gente está suplementando e o corpo não está excretando adequado, ele é prejudicial, porque aí no lugar de ser antioxidante, ele se torna oxidante. Então é importante ficar de olho. Muito bom. Temos perguntinha do público, vamos ver quem mandou. Um beijo pra você, Frank. Frank é nosso amigo aqui, ele sempre manda. Um beijo pra você, amigo. Qual é o feijão mais rico em zinco? Vamos lá. Frank, o carioca é uma das ótimas opções, mas é bom ir rodiziando. Eu não gosto muito de ficar rotulando, porque senão a gente só come aquele. Então pode comer o feijão, pode comer lentilha, variar os tipos de feijões, né? Porque cada um tem as suas particularidades. Então, às vezes, um tem mais zinco, outro tem mais de outro nutriente. E assim a gente vai equilibrando a nossa alimentação. Tá. Então, o zinco, como você falou, também influencia na parte estética. Pele, cabelo... Oleosidade da pele. Olha só. Tá? Então, às vezes, uma pele muito oleosa é uma deficiência de zinco. Ele participa na produção de colágeno. Então, pra gente manter aquela pele jovem, precisa do zinco. Queda de cabelo também, zinco. Aquele cabelo que não brilha, sabe? Sei, tá opaco. Tá mais opaco. Zinco também. Muito legal. Tô adorando essa pauta. Você também tá? Então, olha, manda a perguntinha lá no @VocêBonitaTV e tem mais uma chegando agora. Vamos ver quem mandou.
Gustavo também está sempre mandando pergunta. Um grande beijo para você, Gustavo. É verdade que o zinco pode prevenir Alzheimer? Super verdade, Gustavo. Previne Alzheimer por conta dessa questão antioxidante. Então é muito importante ter o zinco como aliado na prevenção do Alzheimer, sim, tá? Alzheimer, depressão, é muito importante para evitar esse processo oxidativo. Mais perguntinha? Quem mandou agora foi o Valdomiro, os homens participando bastante aqui do Você Bonita. Valdomiro pergunta: o que interfere e o que ajuda na absorção do zinco? O que interfere? Excesso de ferro e cobre, tá? E principalmente o fitato, que eu falei aqui da questão do feijão para deixar em remolho. E o que ajuda é proteína. Então, por exemplo, por isso que o zinco de origem animal acaba tendo mais biodisponibilidade, pela quantidade de proteína. Mas, por exemplo, leguminosas também têm proteína. Muito bacana. Olha, você vê quanta coisa a gente aprende só de um elemento, né, que é o zinco. Imagina, tem tanta coisa pra gente aprender todos os dias aqui no Você Bonita. Hoje foi o zinco, eu tenho certeza que na próxima você volta com muito mais. A Janaína Lira tá sempre aqui com a gente, nutricionista, e você pode entrar em contato com ela. Aliás, eu recomendo você entrar em contato lá no Instagram para conversar com ela, tirar mais dúvidas, conhecer o trabalho, que é @nutri.janaínalira. @nutri.janaínalira. Tem conteúdo bacana lá também pra você, não é isso, Jana? Tem muito conteúdo, que gente. Que legal. Muito obrigada mais uma vez. Adorei. Manda um beijo pra sua mãe. Mando sim, pode deixar. Obrigada. Nada.